Aqui no canal nós temos muitos vídeos nos quais eu venho e apresento para vocês de forma breve e resumida qual que é o ponto central, divisão, para onde o autor quer te levar, para que você realmente se interesse e tenha um cartão de visitas a respeito do livro apresentado no vídeo. E hoje eu quero fazer isso de forma bem básica e simples, mas ao mesmo tempo intencional com a Bíblia Sagrada. Então, será que você conhece de forma básica o que é a Bíblia? A gente vai trazer aqui alguns pontos, algumas curiosidades para que você entenda o que é esse livro que está nas suas mãos, que carrega algo tão precioso para nós, né? Então, eu acho que o primeiro ponto que nós devemos entender é que Bíblia vem do grego biblos, que significa vários livros, é algo que se remete a como se fosse uma biblioteca. Inclusive, eu tenho uma Bíblia aqui, é uma Bíblia já mais antiga, que é uma versão que foi feita para minha igreja local, tá? Muitas pessoas me perguntam sobre essa Bíblia, mas elas não acabam conseguindo encontrar ela à venda porque ela foi feita em especial para minha igreja local. E ela tem uma imagem aqui no final, ó, que é como se fosse uma biblioteca mesmo, né? Uma estante de livros com vários livros, tendo aqui, como vocês podem ver, todos os livros da Bíblia. Então, Bíblia significa isso, né? É um aglomerado de livros. Então, é um livro que contém vários livros. E como está dividido nessa estante, a Bíblia ela tem basicamente duas divisões centrais. Eu sei que isso parece ser simples, mas tem muita pessoa que não tem contato com a palavra de Deus e se esquece disso. Então, a Bíblia ela vai ter aqui dentro o Antigo Testamento e o Novo Testamento, de modo que nós, cristãos, entendemos, né, que existe aí também dois tempos, o antes de Cristo, do sacrifício do Senhor, de uma nova aliança, né, e o período após Jesus, sua vinda, seu ministério público de fé, que representa, nesse caso, o Novo Testamento para nós. Somando-se essas duas partes, esses dois períodos de tempo e períodos de livros escritos, nós temos na Bíblia cristã protestante um total de 66 livros, sendo 39 livros aqui no Antigo Testamento e 27 livros no Novo Testamento, tá? E é muito importante e interessante também se lembrar que esses livros, por mais que estejam divididos em duas partes principais, também vão, de certa forma, divididos em partes menores. Então, cada livro meio que é inserido num bloco contextual. Então, os primeiros 5 livros da Bíblia são conhecidos aí como os livros do Pentateuco, né? De Gênesis até Deuteronômio. E assim a gente vai seguindo. Os 4 livros, por exemplo, do Novo Testamento são chamados livros do Evangelho. Mateus, Marcos, Lucas e João, que narram a história de Jesus. E a gente tem várias outras divisões, como os livros proféticos, o livro dos profetas menores, profetas maiores, os livros de cânticos, salmos e por aí vai. Então tem-se também essas divisões, que é muito interessante e funcional para quem quer talvez ter uma leitura guiada. Se você quer iniciar uma leitura de um bloco específico da Bíblia, essa divisão, compreender essa interpretação pode ser muito interessante, porque você pega um bloco específico que contém uma quantidade de livros e lê esse bloco inteiro, finalizando de certa forma a comunicação contextual que aqueles livros queria te trazer. Por exemplo, eu sempre falo para as pessoas iniciarem a leitura da Bíblia, né, quando ela talvez nunca teve contato com a palavra de Deus, pelos evangelhos, que é um bloco dentro do Novo Testamento que contém 4 livros. Então, é onde você vai se conectar com a história de Jesus, seus milagres, ministério público de fé, a sua entrega na cruz e por aí vai. Então, basicamente, essa é a divisão da Bíblia. Vale lembrar que a Bíblia não tem necessariamente uma ordem para ser lida e que também a gente entende que ela não está aqui, de certa forma, organizada na ordem na qual foi escrita, não é mesmo? A gente tem até aquele grande estudo e também interpretação a respeito do livro de Jó. Afinal, quando o livro de Jó foi escrito? Qual que é a data desses seus escritos, né? Então, você como leitor acaba tendo uma certa liberdade para vagar pelos textos e pelos livros. É claro que a gente tem diversos planos de leitura, para você de Gênesis até Apocalipse, ou enfim, né, seguir algumas outras ordens específicas, mas você tem essa liberdade para vagar pelos livros. Sempre se lembrando, claro, que todos os 66 livros da Bíblia apontam para Jesus Cristo. Ele é o cumprimento fiel e verdadeiro das Sagradas Escrituras, até mesmo porque nós não temos aqui nas nossas mãos um simples livro que contém vários livros, mas realmente a palavra de Deus. Autores que foram inspirados para verdadeiramente
expressar a palavra do Senhor e a vontade do Senhor em tempos específicos e que trazem para nós aquilo que nós consideramos como o manual da vida. É por isso que a Bíblia recebe esse nome, né? E é muito interessante e importante se lembrar também que após o livro de Malaquias, algumas Bíblias têm aí algumas páginas em branco, algumas têm 4 páginas, outras têm apenas uma. Algumas Bíblias já têm uma divisão direta, né, que é considerado o período intertestamentário, ou seja, é o período em que, de certa forma, houve-se silêncio sobre a terra, né? Então, é o período de 400 anos onde Deus não falou através de nenhum profeta. Então, a gente sai aqui de Malaquias e vai para Mateus. Então, algumas Bíblias deixam essa página do meio em branco para representar esse silêncio, outras deixam 4 páginas em branco, outras já partem mesmo direto para a representação do Novo Testamento, mas esse é um detalhe interessante e importante de se lembrar, que Deus ficou esse período sem falar através dos profetas e que retorna então através de Cristo, grande Senhor e Salvador, realmente iniciando uma nova aliança e dando início nessa forma naquilo que nós conhecemos como Novo Testamento. Algo que eu sempre gosto de dizer também é que dos 66 livros escritos e narrados na Bíblia, pode-se dizer que 65 já se cumpriram, né? É claro que muitas profecias apontam para aquilo que ainda vai acontecer da segunda vinda de Cristo, nosso Salvador, porém, eu acredito que o livro que traz pra gente algo que ainda não aconteceu é o livro de Apocalipse. Então, eu sempre gosto de falar que a Bíblia, a palavra de Deus, contém o início de todas as coisas e ao mesmo tempo o fim de todas elas, né? O início que já aconteceu com aquilo que a gente contempla, toda a criação, mas ao mesmo tempo o final de todas as coisas, que é uma incógnita para todos nós, mas que é uma certeza de que todos aqueles que cumprem e vivem de forma intencional o que está escrito nesse livro vão poder desfrutar e contemplar de uma graça eterna junto ao nosso Senhor que um dia retornará, tá? Então, de forma prática, esse daqui é um vídeo introdutório para você conhecer um pouquinho do que é a Bíblia, né? A Bíblia que tem aqui suas traduções, versões e por aí vai, e que nós temos diferentes vídeos aqui no canal para você começar a estudar a Bíblia, para você entender quais são as versões bíblicas que tem à sua disposição. Eu tenho um vídeo aqui, inclusive, falando sobre quais materiais nós temos para estudar a Palavra de Deus. Então, se fosse você, eu reservava alguns minutinhos aí para assistir esses vídeos e aproveitar esse conteúdo que está muito especial, tá bom? Deixa aqui abaixo nos comentários qual ponto você tem para compartilhar a respeito da palavra, qual livro da Bíblia você está lendo e talvez qual livro, texto você gostaria que a gente trouxesse aqui, um estudo breve, alguma interpretação, para que possamos realmente crescer na fé e naquilo que Deus está nos comunicando. Se esse vídeo aqui te ajuda de alguma forma, deixa o seu gostei, se inscreve aqui no nosso canal e eu espero de verdade que Deus te abençoe de forma profunda, soberana e próspera ao longo desses próximos dias. Que o Espírito Santo esteja com você, que a palavra de Deus seja viva e eficaz na sua vida e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Até mais.